Vamos começar por algo que está muito presente no noticiário econômico, a questão do IOF, né? E de novos impostos. Zeina, passaria a primeira questão para você. Por que tanto barulho, numa linguagem mais popular, por que tanto barulho em relação ao IOF? Olha, eu acho que tem um contexto geral contra qualquer aumento da carga tributária nesse momento, né? Se a gente for ver, foram vários episódios que a sociedade ou que segmentos do setor produtivo falaram, olha, não vai dar, né? Muitas vezes até movimentos, ajustes que são na direção correta. Se a gente for pegar, por exemplo, quando teve aquela história do PIX, aquela portaria da Receita Federal, não dá para dizer que era uma decisão equivocada da Receita Federal de ter maior controle dessas movimentações, principalmente no caso bancos digitais. Mas teve um recado ali da sociedade. Então, eu acho assim, tem um contexto geral que é, olha, é um Estado que gasta muito, não consegue atender os anseios da sociedade, entregar aquilo que a sociedade minimamente deseja, a sociedade está preocupada com violência, a sociedade está preocupada com saúde, com educação e, olha, sem ajuste de contas, sem a arrumação do lado da despesa, fica difícil a gente discutir o aumento da carga tributária de forma relevante. Acho que o governo avançou em várias frentes desde 2023, muito em cima desse diagnóstico que tinha uma arrecadação para ser recuperada. O ministro falava de recuperação da base tributária. De novo, algumas medidas na direção correta, de trazer isonomia, né? Tratar igual quem é igual. Mas eu acho que a gente está, assim, esticou a corda demais, né? No fundo é isso, esticou a corda demais. E politicamente esticou a corda também, né? Usar o IOF para um ganho de arrecadação tão forte, né? Porque sempre teve essa questão arrecadatória do IOF, mas definitivamente para os volumes, né? 40, 20 bi, depois 40 bi ano que vem, esticou demais a corda, bateu no muro da política, na minha visão. Roberto Padovani, ninguém gosta de pagar impostos, inclusive muitos movimentos independentistas no continente americano, o caso das 13 colônias inglesas da América do Norte. O Brasil, a Inconfidência Mineira em 1789 teve a ver com impostos, mas não só, outros movimentos também. A grande questão que se coloca para muitos sobre o IOF, ele atinge a todos ou atinge principalmente aquilo que o Hélio Gaspari chamaria do andar de cima? É um imposto justo, é um imposto injusto ou é um imposto simplesmente arrecadatório frente às dificuldades econômicas que o país tem hoje? Olha, claro que ele está sendo colocado em pontos muito específicos, né? Então você poderia dizer a partir daí que não, isso não afeta toda a população. Mas isso acaba afetando pelos pontos que a Zeina falou. O IOF é reflexo de um descontrole fiscal no país, a gente expandiu muitos gastos em 23 e 24, então tem uma situação fiscal crítica, isso acaba batendo no dólar, isso acaba afetando a vida nossa no cotidiano. Então, não por conta do IOF, mas o que o IOF representa nessa situação econômica. Ele é símbolo também de uma diferença de agendas, né? O governo ele defende uma agenda de gasto, o gasto é investimento, né? Atualizando o gasto é vida, num momento, como a Zeina falou, em que a sociedade está com uma outra agenda, que desde 2015, acho que o povo brasileiro já não deu um sinal com o fim da CPMF, de que não seríamos mais tolerantes com essa estratégia que a gente adotou durante muitos anos no Brasil, de fazer o ajuste fiscal para o lado da Receita. Então, tem um desconforto político que também acaba gerando uma percepção de risco e acaba gerando uma preocupação com dólar, inflação e juros. Então, acaba espalhando para todo mundo. E, por último, tem uma insegurança institucional, né? É um governo que está mudando as regras. A gente está num momento de discussão de reforma tributária para simplificar o sistema e, do dia para a noite, você pode ser surpreendido com uma medida. E pior, né? Eu acho que o governo sinalizou que ele pretende, com a medida, ajudar a política monetária e cambial, né? Isso lembra os instrumentos usados em 2015 e 2016, que tornam o ambiente confuso. Então, eu diria para você o seguinte: o IOF em si, ele vai afetar pontos muito específicos na economia. Agora, a sua repercussão gera menos crescimento, mais desemprego, mais pressão inflacionária. Então, ele causa um efeito muito mais negativo. Muita gente compara, não, mas o IOF equivale a um aumento de juros, né, que é uma Selic equivalência. Não é verdade, né, porque quando você sobe a taxa de juros,
por vários canais, você está desacelerando a atividade econômica, você está jogando o dólar para baixo, reduzindo a inflação. O que o IOF está fazendo, no meu entendimento, é dificultando a convergência da inflação, gerando mais insegurança e, portanto, a apreensão de todos nós que estamos no dia a dia da economia. Posso fazer uma Claro. Encarecer crédito para a empresa, principalmente média empresa de menor porte, cedo ou tarde isso vai bater na conta final ali. Não tem milagre na economia, né? Vai, de alguma forma, trazer custos elevados e que pode ser repassado a preço. Menos emprego também, né? Passar para o Gabriel Barros. Gabriel, como é que você, inclusive, que foi da instituição fiscal independente lá do Senado, e aí nós tocamos na questão política da aprovação do IOF, como é que você vê as questões destacadas pela Zena e pelo Padovani? Olha, eu concordo com a avaliação da Zena e do Padovani. Diria que o IOF é parte de um problema maior, né? Porque um problema maior que é a busca recorrente por receita. E essa busca recorrente por receita, ela é basicamente condicional ao arcabouço fiscal que foi aprovado pelo governo atual, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar que o arcabouço, para ficar de pé, para ele ser sólido e crível, ele precisa de um aumento de arrecadação de pelo menos aí 150 bilhões de reais por ano. Então, o governo todo ano precisa correr atrás de receita para manter esse arcabouço de pé, que, na essência, matematicamente, ele não é sólido nem crível. Então, o IOF é só a fadiga, né? Ele é um reflexo dessa fadiga de uma estratégia unilateral de consolidação fiscal que é apenas pelo lado da arrecadação. Como o Padovani e a Zena falaram, e eu concordo, o governo não quer fazer nenhum ajuste pelo lado da despesa, apesar de ter muito mato alto, tem muita gordura, tem muito espaço para cortar despesa, e cortar despesa é ineficiente. Tem muita, por exemplo, concessão irregular de benefício, mas nem isso o governo consegue fazer. É uma estratégia unilateral de aumentar a arrecadação, só que isso tem limite. O IOF acho que mostra um pouco dos limites dessa agenda arrecadatória e o quão frágil esse arcabouço fiscal é na sua origem, na sua essência. É muito difícil o governo, por 4 anos, conseguir gerar um volume de arrecadação de aproximadamente 150 bi por ano. No começo funcionou, porque a gente ainda teve uma ajuda da PEC da transição, é importante a gente lembrar. O governo elevou o pé direito da despesa em aproximadamente 170 bilhões de reais. Na época, isso era o equivalente a 2% do PIB. Isso deu um certo respiro, né? Você subiu o limite de gasto e isso deu um certo conforto para o governo nos 2 primeiros anos. Mas agora a conta está chegando. Então, me parece que todo esse problema do IOF é um pouco do esgotamento dessa estratégia unilateral de consolidação fiscal que não funciona. Tem que ser mais equilibrada.